Este caso parecia ser um caso de agressão sexual e tentativa de homicídio contra uma idosa, e foi solucionado muito rapidamente, pois o acusado foi capturado minutos após o ataque. Ele foi julgado e condenado. Entretanto, 25 anos depois, com o auxílio das análises de DNA, os investigadores descobririam que eles estavam em busca de um serial killer. Na segunda-feira, dia 7 de setembro de 1981, por volta das 9h30 da noite, a polícia de Mount Vernon, em Illinois, foi chamada à residência de Ida White, uma senhora de 72 anos. Um homem havia invadido a casa de Ida e a esfaqueado múltiplas vezes, enquanto ela resistia à sua tentativa de agressão sexual. A vida de Ida foi salva graças ao seu vizinho, Barney Bates, que ouviu Ida gritando por ajuda e, para socorrê-la, tentou arrombar uma porta que existia entre o seu apartamento e o apartamento de Ida. Quando Barney finalmente conseguiu arrombar a porta, o agressor escapou pulando por uma janela. Barney disse que conseguiu ver o invasor de relance e fez uma descrição inicial de sua aparência, que foi transmitida pelo rádio da polícia. O invasor foi relatado como sendo um homem negro, de cerca de 1,70 m de altura, magro, com barba rala, e estava vestindo uma camiseta branca e calça jeans. Uma mulher saiu da agência de correios que ficava em frente ao prédio de Ida e, ao ver as viaturas estacionadas na rua, ela foi até os policiais e perguntou se eles estavam à procura de um homem negro, pois ela havia visto um indivíduo suspeito no saguão da agência dos correios. Os policiais foram então até a agência e lá eles encontraram Grover Thompson, de 46 anos de idade. Grover era um homem negro com histórico de doença mental. Ele estava deitado com a sua cabeça apoiada sobre as suas malas. E ao ser interrogado pelos policiais sobre o porquê dele estar ali, Grover disse que tinha apanhado um ônibus em Milwaukee, no estado de Wisconsin, para visitar a sua família no seu estado natal, que era o Mississippi. Mas enquanto ele estava no ônibus, de repente, ele começou a se sentir mal e resolveu descer em Mount Vernon, pois ele havia feito um acordo com o motorista do ônibus que ia continuar a viagem a partir dali no dia seguinte, sem ter que pagar outro bilhete. O Grover disse que na estação de ônibus estava muita confusão e muito barulho, razão pela qual ele decidiu ir até a agência dos Correios, pois ele já conhecia aquela agência, ele sabia que o saguão ficava aberto durante toda a noite e que ele até mesmo já tinha dormido ali no saguão há um tempo atrás. Os policiais revistaram os seus pertences e encontraram algo que eles consideraram suspeito. Em meio aos pertences de Grover, havia um canivete e em sua lâmina, os policiais encontraram uma mancha, a qual consideraram ser uma mancha de sangue. Um outro detalhe que também chamou a atenção dos policiais foi o fato de Grover estar usando meias, mas sem sapatos. E os policiais supuseram que Grover havia se livrado dos seus sapatos devido ao fato deles estarem sujos com o sangue de Ida. Mas o Grover explicou que anos antes ele havia sofrido um acidente. Ele foi atropelado e ficou com uma perna mais curta do que a outra, e por essa razão usar sapatos lhe era muito doloroso. E por isso ele nunca os usava. Grover foi levado ao departamento de polícia de Mount Vernon, onde o vizinho de Ida, Barney, o viu através de um espelho falso. Embora Grover tivesse barba cheia, 1,80 m de altura e vestisse uma camisa preta com botões e gola,
Barney o identificou como sendo o agressor de Ida. E com essa identificação, Grover foi acusado de tentativa de homicídio. Antes de Grover ser levado a julgamento, os policiais enviaram vários dos seus itens para serem analisados no laboratório, incluindo a tela que o agressor havia retirado para conseguir ter acesso ao interior do banheiro de Ida, o assento do vaso sanitário que tinha a impressão de um tecido, como se alguém usando meias tivesse pisado sobre o assento da privada, bem como o canivete de Grover com a suposta mancha de sangue, as suas meias e uma camisa vermelha e cinza que foi encontrada na sua mala. O canivete foi analisado no laboratório e o material encontrado em sua lâmina foi identificado como sendo sangue humano. Lembrando que em 1981, as análises de DNA ainda não haviam sido desenvolvidas. As análises que se faziam na altura eram análises serológicas. Basicamente, eram investigadas proteínas solúveis presentes no plasma sanguíneo. E o poder de identificação individual desse tipo de análise não é tão alto quanto a obtenção de um perfil genético através da análise do DNA. De qualquer forma, a quantidade de sangue encontrada no canivete de Grover foi muito pequena e não era o suficiente para ser submetida a uma análise serológica. As meias de Grover também foram analisadas e elas não eram compatíveis com a impressão de tecido deixada na tampa do vaso sanitário. Nenhum sangue foi encontrado em Grover ou nas suas roupas, incluindo a camisa vermelha e cinza de manga que foi encontrada na sua mala. A proteção que tapava a janela do banheiro de Ida, que havia sido removida, também foi analisada, mas nessa proteção não foi encontrada nenhuma impressão digital. Mais tarde, um policial relatou que na noite do ataque, por volta das 8h25, enquanto ele investigava um veículo que estava estacionado próximo aos correios, ele viu Thompson revirando as latas de lixo da rua. O policial esteve ali na rua até por volta das 9 da noite. Enquanto ele ali esteve, ele não viu Grover Thompson sair da agência dos correios. De acordo com essa timeline, caso Grover fosse mesmo o agressor de Ida, ele tinha tido menos de 30 minutos para deixar o saguão dos correios, tirar a proteção da janela, entrar na casa de Ida pela casa de banho, pelo banheiro, atacá-la, escapar do vizinho e voltar até o saguão dos correios. Detalhe, sem se sujar de sangue. E tudo isso em menos de 30 minutos. Menos de 3 meses depois, em dezembro de 1981, Thompson foi a julgamento no Tribunal do Condado de Jefferson. O julgamento durou 2 dias e contou com Ida no banco das testemunhas. Ida disse que se despiu e que foi até o banheiro para tomar banho. Quando lá chegou, um homem saiu de trás da cortina do box, saltou para cima dela e a agarrou. Ela então começou a gritar e o seu agressor disse-lhe que se ela não se calasse, ele ia matá-la e a seguir mataria todas as pessoas brancas que viviam naquele prédio, segundo o depoimento de Ida. Ela também disse que tentou abrir a porta que ficava entre o seu apartamento e o apartamento do seu vizinho, o Barney. Mas ela disse que enquanto ela tentava abrir a porta por um lado, o seu vizinho Barney tentava arrombar a porta pelo outro lado. E ela foi atingida por um chute do seu vizinho. O vizinho Barney também testemunhou. Ele disse que quando finalmente conseguiu arrombar a porta, ele entrou no apartamento de Ida e viu uma pessoa saindo pela janela atrás dela. E ele então correu em direção à janela. O invasor estava saindo de costas, portanto, ele tinha a parte superior do seu corpo dentro do apartamento e as suas pernas para fora. O Barney então disse que agarrou o indivíduo, mas enquanto ele esteve ali naquela luta corporal, a Ida
que já era uma senhora idosa, caiu no chão sobre os seus joelhos e o Barney então teve que tomar uma decisão: continuar ali no confronto físico com o agressor ou socorrê-la. Ele optou pela segunda opção, socorreu Ida e largou o agressor, que nesse momento tinha sua camisa rasgada. E a seguir, o Barney ligou para a polícia. Esse detalhe do testemunho de Barney acerca do rasgo na camisa do agressor não surgiu no início da investigação, mas sim durante a investigação, depois de ter sido encontrada nos pertences de Grover uma camisa rasgada. No banco das testemunhas também esteve um analista do laboratório criminal e ele disse que a quantidade de sangue encontrada no canivete de Grover era muito pequena e que ele chegou a desmontar o canivete para ver se havia sangue nas suas partes internas, mas nada foi encontrado. Ele também ressaltou o fato de não ter sido encontrado sangue em nenhuma das roupas de Grover, incluindo a camisa rasgada, que ele supostamente estava vestindo durante o ataque. Após o analista do laboratório, foi a vez de Grover se sentar no banco das testemunhas. O Grover caminhava arrastando uma perna, o que era um fato que devia ser considerado pelo júri, porque o indivíduo que entrou e saiu na casa de Ida o fez através de uma janela que ficava a cerca de 1,5 metro do solo. O Grover negou ter atacado Ida e explicou toda a situação do ônibus, do porquê ele ter saído do ônibus ali em Mount Vernon e por que é que ele foi dormir exatamente no saguão da agência dos Correios. A seguir, o Grover foi questionado acerca do sangue humano encontrado em seu canivete. Nesse momento, todas as pessoas que estavam no tribunal se inclinaram para a frente, ansiosas por ouvir a sua resposta. E a resposta de Grover foi muito simples. Ele afirmou que o sangue presente no canivete era seu e que vinha de um corte feito por ele mesmo em seu próprio rosto, pois ele usava o canivete para se barbear e havia acidentalmente se cortado. E essa sua versão era a que estava mais de acordo com a quantidade de sangue que foi encontrada no canivete. A Aida ficou gravemente ferida e foi esfaqueada diversas vezes, enquanto tentava se livrar do seu agressor, que estava a agarrá-la. Portanto, a faca utilizada por ele, assim como as suas roupas, provavelmente apresentariam uma quantidade razoável de sangue. Após ouvir os depoimentos, o júri deliberou e em 9 de dezembro de 1981, eles chegaram a um veredito. Grover Thompson foi considerado culpado da acusação de tentativa de homicídio contra Ida White. O Grover foi condenado a 40 anos de prisão, mas ele permaneceu em custódia por 15 anos. Infelizmente, não porque foi libertado, mas sim porque ele faleceu enquanto cumpria sua pena. Grover morreu na prisão no dia 28 de junho de 1996. Mas este caso ainda tem uma reviravolta. 25 anos após o ataque a Ida White, os policiais que o prenderam, as testemunhas que o reconheceram e o júri que o condenou descobririam que eles tinham condenado um homem inocente. O verdadeiro agressor de Ida White era um serial killer que conseguiu escapar da polícia por décadas. Em 2006, devido a análises de DNA, um homem de 63 anos chamado Timothy Crasher foi identificado como sendo o autor do assassinato de Deborah Shepard, uma estudante de 23 anos. Após a sua identificação como sendo o assassino de Deborah, o perfil genético de Timothy teve correspondência com os perfis genéticos encontrados em outros 2 casos de homicídios e agressão sexual. Os casos de Margie Bertling Cole e Mildred Wallace.
eu fiz um outro vídeo falando sobre esses 3 casos de assassinato e como uma conversa que aconteceu no âmbito de uma entrevista para um programa de televisão levou à reanálise de amostras biológicas e, por fim, à prisão desse serial killer. Eu vou deixar um card aqui no final do vídeo e também um link na descrição. E um fato curioso sobre o Timothy, sobre o qual eu não falei no outro vídeo, é que ele já havia sido preso nas décadas de 60, 70 e 80, e em um desses períodos no qual ele esteve sob custódia policial, ele estudou dentro da prisão e se graduou em Justiça Administrativa com especialização em Psicologia. E durante esse curso, ele aprendeu vários aspectos acerca de como a polícia investiga os crimes. Ironicamente, o Timothy usou esse seu conhecimento para evitar a sua captura. Os familiares das vítimas aceitaram um acordo judicial no qual o Timothy seria poupado da pena de morte caso fizesse uma confissão acerca dos outros crimes que ele tinha cometido. E sob esse acordo, ele confessou diversos outros crimes, incluindo um total de 9 casos de homicídio, diversos casos de roubo e mais de 30 casos de agressão sexual. E durante a sua confissão, o Timothy fez uma descrição detalhada do ataque que ele cometeu contra Ida White. Ele disse que entrou pela janela, se escondeu no box do banheiro. Quando Ida, que ele descreveu como idosa e nua, entrou no banheiro, ele a atacou. E quando ela gritou, ele a esfaqueou. Posteriormente, o Timothy desenhou um diagrama do banheiro que correspondia com o banheiro de Ida White. Timothy também afirmou que havia invadido a casa de Ida por volta das 9 da noite. Após a notícia da confissão de Timothy, um repórter foi à procura de Barney Bates, o vizinho de Ida. O Barney disse que quando entrou no apartamento de Ida, ela estava lá coberta em sangue. Ela havia se despido para tomar banho e o agressor estava parado atrás dela com uma faca na mão. E o Barney afirmou que o homem chegou a esfaqueá-la uma vez quando ele conseguiu arrombar a porta. Barney disse que o homem era negro e afirmou ao repórter que não tinha dúvidas de que o agressor era Grover Thompson. Isso foi o que Barney disse ao repórter. Quando entrevistado pelas autoridades policiais, ele mudou a sua versão dos fatos. À polícia, ele disse que havia uma tensão racial em Mount Vernon na época do ataque a Ida, porque os negros estavam se mudando para áreas totalmente brancas da cidade. Barney disse que Ida tinha medo dos negros. Quando questionado sobre ter dito que viu o agressor esfaquear Ida uma vez quando ele entrou na casa, o Barney negou ter dito isso. Agora respirem e contem até 10 para estarem preparados para o que ele disse a seguir. O Barney disse: "Sabendo o que sei agora, pode ser possível que o cara errado tenha sido acusado e condenado. Ponto." Mas, mais tarde, ele acrescentou: "Eu me sinto mal com isso e, sabendo o que sei hoje, um homem inocente pode ter ido para a prisão." Um bocado mais empático, não é? 2 estudantes da Escola de Direito da Southern Illinois University, a mesma universidade na qual estudava Deborah Shepard, estavam trabalhando para o Projeto Inocência de Illinois, e eles se interessaram pelo caso de Grover. Em 2011, um sobrinho de Grover, com o auxílio do Projeto Inocência, apresentou uma petição executiva de clemência ao Conselho de Revisão de Prisioneiros de Illinois, pedindo uma exoneração póstuma de Grover Thompson. Embora não houvesse oposição, em 2015, o governador Bruce Rauner negou o pedido sem dar nenhuma explicação. O Projeto Inocência
continuou a pressionar o governador Rauner, mas ele não cedeu. Em 14 de janeiro de 2019, o governador, que havia perdido a candidatura à reeleição, antes de deixar o cargo, concedeu o perdão póstumo a Grover Thompson, que havia sido condenado injustamente por um crime cometido por Timothy Crasher. This is about justice. This is about making something that was wrong and bad right. Caso você ainda não tenha assistido, clique aqui no link da descrição para assistir ao outro vídeo sobre os crimes do serial killer Timothy Crasher. Mas antes, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos vídeos que eu posto por aqui. E eu deixo aqui o meu muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço e até a próxima!